dia, irmãos e irmãs. Nós iremos hoje continuar o nosso estudo, onde a gente lê alguns capítulos por dia para conseguirmos atingir o nosso objetivo. Para quem não sabe, a gente criou esse canal para ler a Bíblia em um ano. Então, todos os dias a gente vem ler aqui alguns capítulos e depois faz um fechamento ali de tudo que foi aprendido no dia de hoje. Então, a gente separa também o Antigo Testamento, o Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Então, no dia de hoje a gente vai ler Gênesis, dando continuidade, 13 a 15. Então vamos iniciar aqui falando sobre Abraão e Ló, quando eles se separaram. Então vamos lá. Saiu, pois, Abraão do Egito para Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde o primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitasse juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para essa esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a companhia do Jordão, toda a campina do Jordão, que eram toda bem regata antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor promete a Abraão a terra de Canaã. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te e percorre essa terra do seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nas carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Guerra de 4 reis contra 5. Então a gente vai começar a estudar aqui agora Gênesis 14, o resgate de Ló e o encontro com Melquisedeque. Então vamos lá. Sucedeu naquele tempo que Rafael, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, e Dorlaomé, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Bisa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semebé, rei de Zeboim,
e contra o rei de Bela, esta é a Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale do Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele feriram aos Refaíns em Astorete e Carnaim, e aos Zuzins em An, e aos Emins em Savé, Quiriataim, e os Oreus no seu monte Seir, até o Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Cádiz, e ferindo toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus, que habitavam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim, de Bela, esta é a Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale do Sidim. Contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Rafael, rei de Siná, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, alguns caíram neles, e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Ló é levado cativo. Apossaram-se também de Ló, filho de irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu, que habitava junto dos cavalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aneu, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até ao mar, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro do rei Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque abençoou Abraão. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: Dar-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. Juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: Eu enriqueci Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comerem, e a parte que toca aos homens, a Nescol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu caminho. Gênesis 15. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me concedestes descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é o que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão:
Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondi-lhe: tomar-lhe uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-se pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, umas de fronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. O Senhor entra em aliança com Abraão. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o cometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que o fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Quineu, o Quinezeu, o Cadimoneu, o Eteu, o Ferizeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Gigazeu e o Jebuseu. Então esses foram os Gênesis 13, 14 e 15. Agora a gente vai ler Mateus 6, a prática da justiça. Então vamos lá. Mateus 6. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Como se deve dar esmolas? Quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. E para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E como se deve orar? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe peçais. Ou seja, Deus já sabe o que a gente precisa. A oração dominical. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também
vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Como jejuar? Quando jejuardes, não vos mostreis constritados como os hipócritas, porque desfigura o rosto como o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que lhes jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Vou falar agora sobre os tesouros no céu. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A luz e as trevas são os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Os dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A ansiosa solitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei-vos muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, vos inquietais dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Que sabedoria, meu Deus. Glória a Deus. Vamos ler Salmo 6. Davi recorre à misericórdia de Deus, ao mestre do canto, com instrumentos de 8 cordas. Salmos de Davi 6. Senhor, não me repreendas da tua ira, nem me castigasses do teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados, também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Eu estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração.
Envergonhe-se e sejam sobremodo perturbados todos os seus inimigos. Retire-se de súbito cobertos de vexame. A gente vai encerrar em Provérbios 6. A advertência contra o servir de fiador. Filho meu, se ficastes por fiador do teu companheiro, e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, está preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não dês sono aos teus olhos, nem repousa as tuas pálpebras. Livra-te como gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. A advertência contra a preguiça. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considere os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega junto o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobreviverá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Advertência contra a maldade. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com perversidade na boca. Acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração a perversidade, todo o tempo maquina o mal. Anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantada sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. A advertência contra a mulher adúltera. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente no teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida, para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadeiras. Por uma prostituta o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se incendeiem, ou andará alguém sobre brasa, sem que se queime os seus pés. Assim será com que se chegar a mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Não é certo que se despreze o ladrão, quando furta para saciar-se tendo fome, pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens de sua casa. O que adúltera com uma mulher está fora de si, só mesmo quem arruinasse a prática tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará, porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Oh, glória! Muitos ensinamentos no dia de hoje. Então, para a gente fazer o fechamento aqui, a gente vai ler o que é que a gente aprendeu no dia de hoje, né? Um fechamento que a gente sempre faz para acabar. Mas agradecer a Deus por tantos ensinamentos, por tanta sabedoria que Ele nos proporciona, que Ele compartilhou com nós através da Sua palavra, que é viva há mais de 2000 anos.
Obrigado, Senhor. Então, em Gênesis 3, a gente fala sobre a separação de Abraão e Ló. Né? Então, Abraão e o seu sobrinho Ló se separam devido aos conflitos entre seus pastores. Ló escolhe as terras férteis do Jordão, enquanto Abraão permanece em Canaã. Deus reafirma sua promessa a Abraão. E que ensinamentos a gente tem em Gênesis 13? Abraão demonstra sabedoria e generosidade ao permitir que Ló escolha primeiro, promovendo a paz. E Abraão também confia nas promessas de Deus, mesmo quando cede a melhor terra. Em Gênesis 14, a gente vê o resgate de Ló e o encontro com Melquisedeque. Então, Ló é capturado durante uma guerra entre reis e Abraão o resgata. Após a vitória, Abraão encontra Melquisedeque, rei de Salém, que o abençoa. Abraão oferece dízimo a Melquisedeque. O que que esse capítulo nos ensina, Gênesis 14? Que Abraão mostra coragem ao resgatar Ló e reconhece a bênção de Melquisedeque, um sacerdote de Deus Altíssimo. E também ele reconhece a autoridade espiritual. A interação com Melquisedeque destaca a importância em reconhecer e honrar a liderança espiritual. Em Gênesis 15, a aliança de Deus com Abraão. Então Deus promete a Abraão uma grande descendência e terra. Abraão crê e é considerado do justo. Deus formaliza sua aliança com um ritual de sacrifício. E quais ensinamentos que a gente consegue adquirir em Gênesis 15? A fé de Abraão é vista como justiça, destacando a importância da confiança de Deus. E também Deus estabelece uma aliança inequebrável, garantindo o compromisso de Deus com Abraão. Em Mateus 6, a palavra de Deus nos ensina que Jesus ensinou todas as práticas devocionais, como esmolas, oração, pleno Pai Nosso e jejum. Ele também fala sobre o foco nos tesouros celestiais e a confiança em Deus para a provisão. E quais ensinamentos a gente tem? Jesus enfatiza a importância de praticar a justiça de maneira sincera, sem buscar a aprovação dos homens. A confiança também em Deus para suprir as necessidades centrais, encorajando a não se preocupar com o amanhã. E em Salmo 6, Davi clama por misericórdia, e cura em meio ao sofrimento, expressando a confiança de que Deus ouvirá a sua oração. Também Davi nos mostra que a oração de Davi reflete uma dependência total de Deus em tempos de angústia. Ele nos ensina também que apesar da aflição que a gente tem, que a gente está passando, há esperança na intervenção e no conforto de Deus. E para fechar, Provérbios 6, Salomão oferece conselhos sobre evitar dívidas, preguiça e más companhias. Ele adverte contra a imoralidade e a desonestidade. Salomão também nos ensina sobre a importância de sermos prudentes em compromissos financeiros e diligentes no trabalho. Nos ensina também sobre a integridade pessoal, onde ele fala que a integridade pessoal é essencial para uma vida bem-sucedida e respeitada. Então a reflexão que a gente faz sobre esses capítulos é que eles nos ensinam e nos dá uma visão abrangente de como viver uma vida de fé, de confiança e integridade. De Abraão aprendemos sobre a importância da fé e das alianças divinas. Jesus nos ensina a viver de forma autêntica e confiante nas provisões de Deus. Os Salmos e Provérbios reforçam a importância da dependência de Deus e da sabedoria prática na conduta da vida. Então, meus irmãos e irmãs, já finalizando, eu quero deixar algumas perguntas para vocês. Como você pode aplicar a generosidade e a confiança de Abraão em suas próprias relações e decisões da vida? Comenta aí embaixo do vídeo. De que maneiras você pode viver de acordo com os ensinamentos de Jesus sobre a espiritualidade autêntica?
como a sabedoria prática de Provérbios pode influenciar a minha e as suas escolhas diárias. Então hoje a gente encerra. Agradeço a você pela sua atenção. Desejo você paz e prosperidade. Que Deus esteja com você e com a sua família. Em nome de Jesus. É assim que te oro, te agradeço. Em nome de Jesus.